sempre corretamente. Agora, o que é ser político? Não seria agir no meio social, levando a sociedade a fazer o bem? Então, de certa forma sim, e de certa forma não. Na minha opinião, vamos continuar. Na minha opinião, vamos analisar a sua fase. É agir no meio social com o objetivo de fazer com que a população haja melhor em relação à polis e à ética. Então, eu acho que essa sua definição de política, ela é bem universal, só que não é tão profunda, que ela pode variar em relação a exatamente a sua variante na sua frase, como se fosse uma equação matemática, que seria o meio social. Então, essa sua ação no meio social, em relação a ser político, dependeria do que é política nesse meio social. Vou dar um mesmo exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a monarquia, a noção política de monarquia, que tem um rei e os caras lá que ajudam o rei. No caso, nessa sociedade, ser político, ou seja, agir no meio social, em relação ao meio social, são somente esses caras, o rei e os caras que ajudam o rei. Então, por exemplo, digamos que um camponês, um servo, se revolte contra as ações do rei e se volte contra as decisões dele, e mesmo que ele ajuntasse a população e protestasse contra, eu acho que ele não seria um político, porque ele seria no máximo um revolucionário. Assim, eu acho que em relação nesse caso da monarquia, o rei e os caras que ajudam o rei serem os políticos, e não aquele camponês que também age no meio social, ajuntando a população e se voltando contra as decisões do rei, ele não é um político, pois eu acho que ser político é um agir no meio social, igual você disse, só que com o reconhecimento do meio social, de você que age no meio social como um agente social para a sociedade como um todo. Por exemplo, o rei, nessa época, ele é considerado um político porque ele é um agente social e a sociedade reconhece ele como isso. Já os camponeses, o camponês que protesta contra o rei, ele não é um político, porque mesmo ele agindo no meio social, a maioria, quer dizer, a sociedade como um todo não reconhece ele como um agente do meio social, apenas como um revolucionário. Então o rei também não é político. Por quê? Pois ele proclamou alto poder no seu reino, impedindo assim que eles crescessem. O reino só cresce à sua vontade. Como o ser humano é egoísta, logicamente ele vai usar esse poder para satisfazer a si mesmo. Ele não vai levar a sociedade que ele lidera, a fazer o bem. Então ele não é político. Seguindo a etimologia da palavra, ele de não certa é forma, político. Sim, e novamente, de certa forma, não. No armário de cima. Vai. De certa forma, sim, de certa forma, não. Polis e ética. O agir bem da sociedade, de certa forma, etimologicamente falando. Você disse que o rei não levaria a sociedade a agir bem, ele não seria um político, no caso? Não seria um político, no caso, pois ele não levaria a sociedade a fazer o bem, porque ele restringe a sociedade, o poder está todo na mão dele, ele não deixa a sociedade crescer, porque é uma monarquia e tal. Só que eu acho que isso está certo e não está certo, pois a noção de bem nessa sociedade iria variar. Por exemplo, vamos pegar, digamos que o sistema político de Nietzsche já tivesse sido implantado. Eu acho que já foi, porque ele fala bastante de Napoleão, mas eu não tenho muito conhecimento histórico acerca disso. Mas digamos que o sistema de Nietzsche fosse implantado. Nietzsche ele falava assim que ele defendia a aristocracia, ou seja, uma classe privilegiada ia governar. Acho que certamente seria dos ricos. Sim. E no sistema de Nietzsche, como ele não é só um sistema político, mas é um sistema cultural, a própria plebe, as próprias pessoas pobres que não fariam parte da aristocracia, ela estaria de acordo com os aristocratas.
Ela veria as ações dos aristocratas, mesmo que não beneficiasse a plebe, mas somente os aristocratas, como algo bom. E no caso, digamos que, partindo do pressuposto de que o que é bom e o que é mal variaria segundo essa sociedade, mas numa perspectiva hegeliana, não relativista, por exemplo, se essa aristocracia foi implantada nessa cidade, vamos pegar uma hipótese, fosse implantada nessa cidade, e aí ela não apenas governasse de um modo ditatorial, sei lá, mas alegrasse a plebe de uma certa forma. E também influenciasse a própria plebe com a educação, sei lá, como uma imposição cultural, ideológica. Nisso, vamos dizer que a aristocracia levasse aos dominados, né, aos não aristocratas que estão sendo governados, a achar ideologicamente que toda a ação da aristocracia é boa. E que achar que toda a ação da aristocracia é boa e se conformar com isso, aceitar isso, é algo bom, eles seriam políticos. No caso, se o rei convencesse a população de que aceitar todas as coisas que ele fizesse é algo bom, quer dizer, que todas as coisas que eles fizessem é uma coisa boa e que aceitar isso também é bom, ele estaria sendo político, pois ele estaria fazendo as pessoas aceitar aquilo que ele faz. Entendeu o que eu falei? Sim. Só que no caso, mesmo as pessoas pensando que ele seria bom, ele não seria bom. Pois o bem é tudo aquilo que leva a um grau de evolução melhor. Se as pessoas pensam que ele está fazendo um bem, mas ele está limitando o crescimento dessas pessoas, logo ele não é bom. Entendeu? Então, em parte eu concordo com você, mas eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. E a sua opinião parece muito com a do Hegel e ela me atrai bastante. Em parte, não todo o sistema hegeliano. Em que ele fala que a sociedade, sociedade não, mas todo o universo, ele evolui. E de certa forma, o que é bom e o que é mal vai variar conforme a época, mas evolui. Ele se altera, mas ele evolui para um grau de moral, de ética maior, uma racionalidade maior. E no caso, o Hegel fala exatamente o que você disse, que uma das características da evolução da sociedade é literalmente a liberdade. Ou seja, se a gente for... E ele dá um fato, não é nenhum argumento lógico ou metafísico para isso, ele dá um argumento histórico. Se a gente for ver no decorrer da história da humanidade, a evolução da história da humanidade, a gente percebe que lá nos primeiros sistemas políticos, a monarquia e pá, vai trocando, vai evoluindo. E essa evolução, o que permanece nela, nessa mudança de sistemas políticos e de formação de sociedade, é literalmente a liberdade dos indivíduos. Ou seja, quanto mais evolui, quanto mais muda, mais alguns indivíduos, ou muitos, têm liberdade. E que no caso, logicamente, seguindo esse princípio e partindo de um raciocínio indutivo... O rei não seria bom. O rei não seria bom se seguir esse princípio. O rei não seria bom porque ele limita... Logo, ele não é político. Ele limita a capacidade dos indivíduos. Mas o problema é que quando você vai vai analisar uma sociedade em relação a esse sistema hegeliano de a sociedade evolui para uma forma mais liberdade, de uma forma melhor de liberdade, você tem que analisar ela em relação ao seu passado, em relação ao seu passado e o seu estado presente de evolução. Mesmo que a evolução esteja em direção a uma maior liberdade, o estado atual de um estado é que ele deve ser julgado, pois a gente não pode pressupor que o próximo sistema político será extravagantemente mais libertário do que a monarquia. Creio que o rei ainda continua sendo político em relação ao estado de evolução que ele está, no sentido hegeliano. Então vamos pensar no seguinte fato. Existe um bandido, ele vai lá e mata.
para a sociedade, vamos supor que exista, o ato de matar é bom, é correto. Porra. Um sistema bem hipotético, mas Bem continue. patético. Então, esse sujeito então seria bom, correto? Bom, se é uma sociedade hipotética, e a gente está falando de algo real, mas hipoteticamente, a gente deveria colocar essa sociedade onde matar é bom em algum momento da história. Mas daí ela própria em si entraria em contradição com toda a história da humanidade, onde nunca existiu uma sociedade onde publicamente matar Canibalismo. por algum motivo. Canibalismo, em toda a história da humanidade, nunca foi feito com um sentido natural. Sempre foi religioso e ritualístico. Que matar fosse bom. Logo, eu acho que é uma situação muito hipotética. Mas em si, considerando ela como real, onde fosse possível, mesmo que pouco, uma sociedade onde matar fosse algo bom, eu acho que... Como é que foi a pergunta? Se esse sujeito seria bom. Seria bom, seria bom. Então ele seria bom. Aham. Mas não deveríamos analisar, então, o grau de evolução maior disso, pois ele está tirando uma vida que é igual a ele. Deveríamos usar a razão para julgá-lo, sendo assim, não deveríamos julgar o bom pelo estado atual, e sim julgar o bom pela razão. Pra postar no YouTube. Criar um canal de filosofia no YouTube. Vai, prossiga. Então o bem não deveria ser julgado pela razão e não pelo seu estado atual da sociedade? Então, você tá fazendo essa pergunta segundo as premissas que a gente Sim. admitiu antes. Partindo de Um um... monarca. Não, partindo de um pressuposto tá. hegeliano da evolução da sociedade. É um estado mais libertário. Então, se a gente está partindo dessa premissa, a gente não está criticando ou mudando um pouco no sistema de Hegel, e você falou que a gente tem que julgar o indivíduo não pelo seu estado atual, mas pela razão. Sim. Pra Porque é a Hegel- razão que leva o bem à evolução. Então, deixa eu pensar. Interessante. Quando você tem o argumento pronto, é o cara crescendo informação. Bom, interessante. O que eu iria falar é o seguinte, que para Hegel não só a sociedade, o sistema político e a moral evolui para o que ele chama de espírito absoluto, mas também a própria razão ela evolui. A própria razão evolui, ela muda. Ele não concorda com Kant em relação que aquela estrutura epistemológica que Kant encontrou vai permanecer, sempre foi daquele jeito, vai permanecer eternamente enquanto nós somos humanos. Mas não, ele acredita que a própria estrutura racional do ser humano, ele muda conforme vai evoluindo de alguma forma. Assim, no caso, o argumento não faria sentido, a sua pergunta não faria sentido, pois partindo do pressuposto de uma visão hegeliana, a própria razão que eu julgaria o indivíduo que não partiria do seu estado atual, mas o próximo estado, seria contraditória, pois o estado atual o estado atual da moral, no caso que matar é algo bom, toda essa estrutura, não só em relação a esse caso isolado esse cara que matou a pessoa e que matar é bom, mas toda a estrutura dessa sociedade, ela é construída por um processo histórico anterior. Logo, a minha própria razão, que eu usaria para julgar esse indivíduo, seria fruto desse mesmo processo histórico que levou a sociedade como um todo a admitir que a morte é algo bom. Mas eu acho que o que você está querendo dizer, que também entra em contradição, é que você supôs uma sociedade hipotética e colocou que matar é bom. Logo, não faz muito sentido a gente, na nossa sociedade que a gente está hoje, aqui no Brasil, em 2016, julgar a sociedade hipotética que não tem lugar na verdade, a razão já está em nós só despertamos ela. Então ela não evolui, ela está absolutamente em nós. Então, um ser que está nessa época
julgar a atitude de outro homem que cometeu um crime para nós, que não foi um crime, foi algo bom para eles. Então não seria bom, pois a razão já está em nós. Nós evoluímos a razão. Não, evoluímos não, despertamos, né? Então, foi o que eu disse no começo, que partindo de um pressuposto hegeliano, que para Hegel a razão ela também é fruto desse processo histórico, a razão está em evolução. Então, mas como agora você desvinculou do Hegel, eu acho que seria algo sim lógico, que a gente diria que esse cara é louco, que essa sociedade está louca, que agora parte não de uma moral, entrando em uma questão não moral de que matar é algo bom, mas de uma questão ética em relação à razão, como você disse, que não é fruto do seu estado atual de evolução, de processo histórico. Por exemplo, seria muito fácil refutar essa noção moral de que matar é bom. Vamos dizer que a sociedade tenha 2 dias de existência. Mas aí tá criando uma sociedade bem hipotética. Porque se você pensar com a razão, como você está falando, pensar um pouco, você vai ver que se essa sociedade ela não duraria mais de 10 dias. Porque se matar é bom, vamos colocar mais uma hipótese aqui, que existe uma religião nessa sociedade e que como a religião mexe com moral, ela incentivaria seus fiéis a matarem uns aos outros. Logicamente, essa sociedade não existiria mais de 3 dias, vamos dizer assim, dependendo do número de pessoas que tem. Então, é logicamente antiético falar que uma lei moral existe e que matar é bom, porque nem a própria sociedade se sustentaria para dizer que isso é bom, entendeu? O próprio cara que abriria a boca para falar que matar é bom, alguém ia matar ele ali na hora, entendeu? Então a cultura interfere na razão, mesmo a razão já estando em nós. Não. O que eu afirmei foi que aquelas verdades admitidas culturalmente, no caso na sociedade hipotética que você disse, que matar é bom, mas a razão que avalia algo imparcialmente, desvinculado da cultura, diria que isso é algo ilógico, porque como é que a gente vai sustentar uma moral onde matar é bom? Porque a nossa própria sociedade vai cair. Então, a razão, sendo o julgamento do bem, sendo assim, aquele rei, ele não era bom, pois ele interferia na evolução. Tá, então vamos aplicar ao rei. Ao rei monarca. Agora. Deixa me pensar um pouco. Dá pra falar. Então, pensei aqui. Bom, a gente disse então que a moral, no caso as verdades culturalmente aceitas, elas vão dizer que no caso daquela hipótese matar é bom, mas a razão refletindo sobre um todo veria que não, que matar não é bom, que é ilógico, a sociedade vai se ajustar. Agora, aplicando isso no caso do monarca, do rei, se ele é político ou não, ou seja, se ele leva a sociedade às polis, a uma ética, ou seja, um agir bom, se ele seria ou não um político, nesse sentido epistemológico da palavra. Etimológico da palavra. Bom, vamos aplicar esse mesmo conceito. A gente tinha dito antes que o que é bom e o que é mal para a sociedade do monarca depende daquilo que o monarca influenciou na plebe. A gente tinha dito que se o monarca influenciou na plebe, que aceitar aquilo que o monarca fala é bom, logicamente que se o monarca restringe a liberdade dos indivíduos, a plebe restringida na sua liberdade iria aceitar o que o monarca falou, pois ela é influenciada por ele culturalmente, e iria dizer, não, isso é bom, cara, é político, polis, ética, é isso aí. Mas agora, partindo do pressuposto de que a razão questiona essas verdades culturalmente admitidas, eu acho que sim, o rei deixaria de ser político em relação a etimologicamente falando. Pois a própria razão, para você pensar racionalmente, você tem que ser livre. Não pode ser limitado a essas verdades culturalmente aceitas. A razão serve para isso, para questionar essas verdades. Então aquele rei perderia seu rei, porque o rei não é rei sem povo. Perderia o seu título etimológico de político,
Pois a razão diria que isso. ele está Isso também, restringindo, mas ele deixaria de ser aí, porque o povo se Restringe. revoltaria. restringindo a liberdade dos indivíduos, racionalmente falando. Logo, partindo daquele pressuposto hegeliano de que a sociedade evolui para um negócio mais libertalmente falando. Perfeito, bora ouvir.